Erva venenosa do Alabama. Meu nome é Eliane e o vídeo de hoje é sobre confederados, protestantes e a Rita Lee. Mas e quem são os confederados? Bem, antes da gente entender quem são os confederados, a gente precisa entender um pouquinho sobre a história dos Estados Unidos. Os Estados Unidos começou como uma colônia inglesa. Depois da independência, lá no século XVIII, as colônias dos Estados Unidos acabaram se tornando estados de uma federação que tinha como sistema de governo o presidencialismo. Aquelas colônias se tornaram estados e estava tudo funcionando muito bem lá, com as eleições ocorrendo e o sistema democrático republicano norte-americano, até mais ou menos metade do século XIX. E o que estava acontecendo em metade do século XIX? Acontece que os Estados Unidos estavam bem divididos entre norte e sul, com estruturas econômicas completamente diferentes. O norte, com o tempo, começou a se industrializar e acabou se tornando referência, de um mercado de capitais e de indústrias. Enquanto que os estados do sul dos Estados Unidos ainda mantinham um sistema de produção econômica baseado no sistema de plantation, que seria as grandes monoculturas e eram dependentes do trabalho escravo, enquanto que o norte já pagava mão de obra assalariada para as indústrias. A coisa realmente começou a dar errado nos Estados Unidos, quando em 1860 Abraham Lincoln foi eleito presidente dos Estados Unidos. Uma das principais propostas da campanha do Lincoln, e que iria ser aplicada logo depois da eleição dele, era a libertação dos escravos. Como o trabalho escravo no sistema de monoculturas do Sul era extremamente importante para manter a saúde econômica e produtiva daquela região, obviamente que o pessoal ali dos Estados do Sul não gostou muito dessa história de perder mão de obra gratuita, não é mesmo? Por quê? Porque se você não precisa pagar pelos seus funcionários, alguém dizer que você tem que pagar, você realmente não vai gostar disso. A vitória do Lincoln e a iminência da libertação dos escravos acabou motivando os Estados do Sul a, em dezembro do mesmo ano, instituir uma nova constituição e declarar independência dos Estados do Sul. Então, agora tem dois países? É isso? Não. Lincoln não gostou disso. Lincoln não aceitou a separação do sul dos Estados Unidos e determinou a reintegração do território na União. E então, em 1861, o exército da União marchou em direção à primeira batalha que dá início à Guerra de Secessão ou Guerra Civil Americana. O norte dispunha de um exército muito melhor equipado, além de duas tecnologias extremamente importantes naquela época: locomotivas e telégrafo. A história conta que Lincoln ficava no telégrafo até 24 horas por dia, esperando para se comunicar com os generais da União a cada momento. Isso agilizava muito o processo. Durante a Guerra de Secessão, o telégrafo foi espalhado por todas as regiões do norte dos Estados Unidos, além da ampliação em tempo recorde de estradas de ferro, o que fazia com que munições e tropas fossem levadas nos pontos estratégicos das batalhas em tempo recorde, e isso dava, obviamente, muita vantagem para o norte. Mas e o Sul? O Sul tinha alguma chance nessa guerra? Então, eles tinham o general Robert E. Lee. O general Robert Lee era um veterano da Guerra do México, Pra quem não sabe, os Estados Unidos também entrou em guerra com o México, e é considerado um dos maiores generais da história do exército americano até hoje. Ele era um grande estrategista militar e, por ser do Sul, acabou se unindo aos confederados. A Guerra Civil Americana foi uma das mais sangrentas e terríveis da história das Américas. Estima-se que entre 10 e 30 mil baixas ocorriam a cada batalha durante a guerra. E ela foi se desenvolvendo até que algumas medidas tomadas pelo governo federal acabaram freando o desenvolvimento do Sul e, obviamente, o ganho financeiro e a condição de sustentar, de continuar sustentando aquela guerra. A principal alteração que foi feita pelo Lincoln foi a Lei de Terras. A Lei de Terras, que basicamente era um processo de reforma agrária que foi desenvolvido pelo Lincoln, entregava terras para pequenos proprietários que tivessem interesse em assumir a região oeste, ainda praticamente inabitada, dos Estados Unidos. Isso favoreceu que propriedades menores, administradas por famílias sem a utilização de escravos, acabassem dominando toda essa região do oeste americano. Sabe, westerns, filmes de bang bang, a corrida para o oeste, tudo isso diz respeito também a esse momento da história. Wake up, you. The troops coming. Come on. Gray.
angry like us. Let's say hello to them and then get going. Hurrah! Hurrah for the Confederacy! Hurrah! Down with General Grant! Hurrah for General... What's his name? Lee. Lee! Hey! God is with us because he hates the eggs too! Hurrah! God's not on our side because he hates idiots also. Né? A Lei de Terras incentivou a conquista do Oeste a partir de pequenas propriedades agrícolas. E isso freou as tentativas de desenvolvimento de plantation no Oeste. Ou seja, foi um baita golpe para o sistema de economia em grande monocultura com a utilização de escravos dos proprietários de terras do sul dos Estados Unidos. E isso acabou dificultando ainda mais que eles tivessem condição financeira de continuar sustentando um exército. Todas essas alterações na estrutura econômica, a superioridade do exército da União, o fato do Lincoln ter à sua disposição tecnologias muito mais desenvolvidas, até em função, né, de o norte ser muito mais industrializado, ter uma economia industrializada, acabou fazendo com que em 1864 o presidente Jefferson Davis, né, o presidente dos Confederados, acabasse sendo preso e em 1865 o general Robert Lee se entregasse, dando fim então à Guerra Civil Americana. O saldo da guerra acaba com 600 mil mortos e a destruição econômica, social e cultural do sul dos Estados Unidos, já que algumas características que diziam respeito à forma de viver daquela região foram tiradas, né? Obviamente que não só a escravidão, mas também as monoculturas, a estrutura de terras. Com o assassinato do Lincoln, né, as tentativas do novo presidente da República de fazer uma reestruturação no Sul acaba se tornando um desastre. Sabe-se de saques, estupros, incêndios, destruição e por aí vai, né, e acaba que os vencidos, além de vencidos, acabam destruídos. Mas e protestantes? O que os protestantes têm a ver com essa história toda? Bem, a maior parte dos confederados que residiam no sul dos Estados Unidos naquela época, eles praticavam o protestantismo, né? Eles eram, na sua maioria, presbiterianos, da Igreja Batista. E com o final da Guerra de Secessão, se viram sem condições de continuar morando ali. Inclusive, muitas famílias que ocupavam posições de prestígio no sul dos Estados Unidos estavam acabadas, sem nenhum tipo de condição de se reestruturar. Até porque, né, as fazendas dependiam de um trabalho não assalariado e até mesmo conseguir trabalhadores assalariados naquela condição de destruição era muito difícil. O que aconteceu foi que alguns líderes dos confederados começaram a estudar possibilidades de sair dos Estados Unidos, né, buscar um outro lugar para viver, para refazer a vida. Tá, mas e aonde que esse monte de líderes confederados e fazendeiros do sul dos Estados Unidos iriam viver, né? Afinal de contas, eles estavam já há muito tempo lá e eram americanos, no Brasil, mais especificamente no interior de São Paulo. Exatamente! O que aconteceu foi que lá nos Estados Unidos alguns líderes do exército confederado e representantes do Império Brasileiro entraram em contato e o interesse do Dom Pedro II era atrair trabalhadores especializados, né? Ele sentia que a produção de café no Brasil ela ainda era muito primitiva e novas técnicas de produção para desenvolver um modelo mais competitivo de agronegócio era legal, interessante. E o que tinha no Brasil ainda naquela época? Escravos, não é mesmo? Então havia a possibilidade de atrair trabalhadores especializados com tecnologia de produção para começar a produzir outros tipos de culturas, né? No caso, eles trariam a tecnologia de produção de algodão para o Brasil. Isso expandiria a nossa possibilidade de produção agrícola e geraria melhoria na economia. E foi exatamente isso que aconteceu. Em 1866, o coronel William Norris, ex-combatente pelos confederados na Guerra Civil dos Estados Unidos e ex-senador pelo estado do Alabama, desembarca no Brasil em direção a ocupar terras cedidas pelo Império Brasileiro em Santa Bárbara do Oeste, no interior de São Paulo. E estima-se que entre 1866 e 1890, que até 10 mil confederados tenham chego no interior de São Paulo. A cidade de Americana, na região de Santa Bárbara do Oeste, foi fundada a partir desta imigração. Por isso, inclusive,
tem esse nome. Acontece que esses caras, como a gente já sabe, na sua maioria eram presbiterianos e muitos deles ligados à maçonaria, vivendo em um interior de São Paulo ultracatólico, e isso gerou vários conflitos culturais, que iam desde onde enterrar os mortos, já que os cemitérios eram normalmente ligados à Igreja Católica, até onde matricular as crianças, já que também as escolas muitas vezes eram ligadas à Igreja Católica. E isso acabou fazendo com que essas comunidades americanas se fechassem bastante. Uma das soluções encontradas pela comunidade americana foi construir uma igreja batista e um terreno particular e, ao lado dessa igreja, um cemitério particular, que é conhecido até hoje como Cemitério do Campo. E é no Cemitério do Campo que acontece todos os anos a Festa Confederada de Americana. Sim! Todo ano, em Americana, no interior de São Paulo, homens se vestem com uniformes do Exército Confederado dos Estados do Sul dos Estados Unidos. Mulheres usam vestidos à la Scarlett O'Hara e as pessoas comem churrasco de salsicha, milho na manteiga e mais uma série de outras comidas típicas do sul dos Estados Unidos à la frango frito. A educação também era uma prioridade e um dos grandes problemas era principalmente a educação das meninas, já que as poucas escolas que aceitavam meninas eram muito ligadas à Igreja Católica e à administração de irmãs. Foi em função dessa demanda da educação, principalmente por parte das meninas, que um casal de missionários presbiterianos fundou, ainda nessa época, o Colégio Americano, que tinha como princípio não fazer distinção de sexo, credo ou de etnia. Esse colégio acaba se desenvolvendo, se torna referência de educação, acaba se tornando uma universidade, troca de nome e se torna a Universidade Mackenzie, a reconhecida Universidade Mackenzie, né, considerada uma das mais importantes universidades do Brasil hoje e que formou muitas figuras importantes da história brasileira. Dentre algumas figuras da história brasileira, talvez não tão conhecida, mas se formou no curso de letras da Universidade Mackenzie uma jovem chamada Mary Lee Jones. Tá, mãe? Quem é Mary Lee Jones e qual a importância dela? Mary Lee Jones, filha de um descendente de norte-americanos de Santa Bárbara do Oeste, chamado Charles Jones, era também irmã de Rita Lee Jones. E então chegamos em Rita Lee, que para quem não sabe chama Rita Lee Jones. Além de pai da Rita Lee, o tal do Charles Jones também foi ex-sargento da Revolução de 32, aquela lá que tentava tirar o Getúlio do poder, né, enfim, que queria fazer com que São Paulo se tornasse independente do resto do Brasil. Se você não sabe disso, a gente fala disso em algum outro vídeo. Mas e como assim Rita Lee no meio dessa pira toda? Sim, Rita Lee é descendente de confederados. Na verdade, não tanto assim. Segundo o que o pai da Rita Lee contava, o avô dela, chamado Cícero, era filho de uma índia da tribo Cherokee e de um branco de origem escocesa, que lá por meados do século XIX acabou se envolvendo em uma briga de bar e matou um cara no Alabama. Então, para fugir da prisão nos Estados Unidos, ele entrou de gaiato em um navio cheio de confederados descontentes com o resultado da guerra que estavam vindo pro Brasil para tomar posse de umas terras que um tal imperador deu para eles aqui. Nesse mesmo navio estava um conceituado médico do sul dos Estados Unidos e a sua família, chamado Robert Norris. Não confundir com o William Norris lá da outra parte do vídeo. Em todo caso, o tal do Cícero, avô da Rita Lee, tratou de um caso de doença lá no navio, usando de algumas mandingas indígenas, enfim, e isso impressionou, pela esperteza, o Dr. Robert Norris. Os dois acabaram se tornando amigos na viagem. Chegando ao Brasil, o Dr. Robert Norris, né, ali com alguns acordos, né, conhecidos na maçonaria, no próprio Império Brasileiro, descolou um diploma de médico pro mestiço gente boa. E também, de quebra lá, colocou um sobrenome Jones, né? Porque era um sobrenome bem comum nos Estados Unidos, ficaria difícil de alguém identificar ali que ele fosse ou que ele não fosse realmente um Jones. Acabou que o tal do Cícero Jones também conquistou uma das filhas do Dr. Norris, se casou com ela, teve com ela vários filhos, dentre eles Charles Phelan Jones, que acaba se casando com uma menina de origem italiana, de uma família ultracatólica da região ali do interior de São Paulo, e juntos têm 3 filhas, Mary,
Virginia e Rita. Caso vocês não tenham percebido, o sobrenome lá que o bisavô da Rita Lee deu pro vô dela era Jones, não tinha nada de Lee, né? O sobrenome por parte do bisavô era Norris, acabou dando lá o sobrenome Jones, que é o sobrenome oficial ali da Rita Lee, né? O sobrenome formal do pai dela e dela também. E esse Lee não existia até a geração do pai da Rita Lee. Na verdade, foi o pai da Rita Lee que começou com a história do Lee. Ele resolveu colocar Lee no nome do meio das 3 filhas para homenagear, vejam só, Robert E. Lee, exatamente, o general confederado lá da Guerra de Secessão. Nessa biografia aqui, a Rita conta algumas coisas muito interessantes sobre a vida dela, né, uma autobiografia. Dentre essas coisas interessantes, obviamente, as origens dela e a relação da família dela com a questão dos confederados. É só o comecinho, tá? A maior parte do livro fala sobre a carreira e a relação dela com os Mutantes. Acaba formando os Mutantes, um dos trios mais icônicos do rock Brasil. Grava com Gil, Caetano, se envolve com a Tropicália, ama e odeia Elis e a MPB, casa, tem filhos, aliás, 3 filhos, hoje ela é uma avó, tem um casamento fofo com o marido e, né, cai e levanta algumas vezes, usou todas, pirou todas e é uma das grandes referências do nosso cenário cultural até hoje e escritora best-seller, até porque ela já lançou outros livros depois desse e vende muito bem. Fica aqui a dica de livro e também fica a dica de assistir um documentário chamado A Estrela Perdida, que fala sobre a imigração norte-americana e a relação entre o interior de São Paulo, né, Americana, Santa Bárbara do Oeste, e a Guerra Civil lá dos Estados Unidos. Gente, espero que vocês tenham gostado, né? Algumas histórias bem curiosas aqui nesse vídeo hoje. Se você gostou, indica esse vídeo para algum colega seu, curte, compartilha, enfim. É isso, todas as referências estão aqui no box e até o próximo.